Vamos então dar continuidade na nossa aula de inflamação. Beleza? Semana passada a gente viu um pouquinho da inflamação, as características da aguda e da crônica. Beleza? Hoje nós vamos ver alguns mediadores, tá? Alguns mediadores inflamatórios. E de pouquinho a gente vai evoluindo aqui nesse tema inflamação. Bom, esses mediadores, né, eles se originam lá das proteínas plasmáticas, né? Geralmente eles se originam de lá, mas em partes também se originam dentro da própria célula, beleza? Geralmente esses derivados celulares, né, eles estão ali localizados dentro dos próprios grânulos intercelulares, beleza? E aí esses derivados, né, eles vão ser secretados frente àquele processo que a gente falou lá atrás, né, da contaminação do agente invasor, ok? Bom, aqui um dos mediadores que nós temos são as aminas vasoativas. Quem são as aminas, né? Aqui é a histamina, né? A histamina, né, ele tem como sua principal fonte em todos os tecidos o mastócito, beleza? Só que o que acontece? Essa histamina, ela é encontrada também lá no basófilo, lá nas plaquetas, tá? Só que menos do que mastócito, beleza? Em menor quantidade. Essa histamina, ela tende a ser liberada quando esse paciente, esse organismo, ele é exposto a qualquer tipo de agente contaminante, desencadeia uma reação imunológica, beleza? Exemplo aqui dessa exposição, dessa reação imunológica, é o paciente alérgico a camarão, o paciente alérgico a tal medicação. Não posso tomar dipirona porque me empipoca todo. Então, ela é liberada frente a esses estímulos. Outros estímulos também é calor, o próprio frio, né? A pessoa que tem alergia de frio, o próprio trauma também, beleza? Então, esse mediador, ele tende ali a vir por uma reação imunológica, tá? A exposição frente a qualquer tipo de agente contaminante, ou no caso do frio, do calor, do agente térmico, ok? Então envolve-se ali essas proteínas leucocitárias, beleza? E secundariamente a liberação da histamina, que é o mediador, beleza? Também aqui tem a liberação também dos neuropeptídeos e da citocina, ok? São as aminas vasoativas. Bom, quais são os efeitos da histamina? O primeiro efeito da histamina que a gente tem aqui é a dilatação das arteríolas, né? Então, aumenta-se a vasculatura arteriolar, beleza? Secundariamente, aumenta a permeabilidade das vênulas e depois a constrição dos vasos maiores, né, das artérias de grosso calibre, de calibre maior. Bom, falando desse vaso ativo, quando a gente fala dessa histamina, a gente tem que citar também a serotonina, que ela tem uma ação muito similar à histamina, beleza? Só que a serotonina ela já está mais presente nas plaquetas, ok? O que acontece aqui? Essa serotonina ela é liberada, ela inicia-se essa liberação quando tem-se um processo de agregação plaquetária, beleza? Diferente da histamina, ok? Bom,
Aqui a gente fala de proteínas plasmáticas também, né? A gente fala aqui de um sistema que chama sistema do complemento, beleza? Essas proteínas que englobam o sistema do complemento, elas estão presentes principalmente no plasma, beleza? Estão ali de uma forma inativa e vão de C1 até C9, né? O livro fala que elas são enumeradas de C1 até C9, ok? Essas proteínas do complemento, elas ficam ativas quando tem uma degradação de outras proteínas, tá? Ela se torna uma proteína proteolítica, né? Uma proteína destrutora, ok? Então você tem aqui uma potenciação e uma amplificação que nos fala a bibliografia, que se chama reação de cascata, tá? Provavelmente em algum período aí vocês já devem ter ouvido falar em cascata de inflamação, tá? Então começa por aqui. Quando a gente fala dessa cadeia, desse complemento que vai de C1 a C9, nós temos que ter em conta ali que as mais importantes são de C3 a C5, porque elas podem ser ativadas por qualquer mediador inflamatório, tá? Elas podem ser ativadas por qualquer enzima, tá? Qualquer enzima inflamatória ali, qualquer enzima que esteja presente no exudato inflamatório, no pus, beleza? Bom, aqui nós temos também o sistema das cininas, certo? O sistema das cininas, o que difere ele aqui? É que ele vai gerar esses peptídeos vasoativos, né? Quando você tem a proteína plasmática e o cinogênio, beleza? Então tem que ter aqui proteína plasmática, tem que ter o cinogênio para fazer o sistema das cininas, ok? O que o sistema da cinina faz? Esse sistema da cinina faz a liberação de bradicinina, tá? O que essa cinina que libera a bradicinina vai fazer? Vai aumentar a permeabilidade vascular, beleza? Ou seja, vai aumentar aquela entrada e saída de fluidos lá que a gente viu, beleza? Eu vou ter uma maior contratura muscular lisa, beleza? Depois eu vou ter a dilatação dos vasos sanguíneos, beleza? E por último, a dor. A dor geralmente ela vai vir devido a essa permeabilidade vascular aumentada, essa contração muscular da musculatura lisa e a dilatação dos vasos sanguíneos. Isso vai fazer um inchaço local, beleza? Esse inchaço, geralmente, onde ele está, ele tende a comprimir alguma inervação periférica ali, tá? E, secundariamente, causa dor. Sem contar também que aumenta, onde gerou essa pressão nesse local, que está tendo a dilatação de vasos sanguíneos, que está tendo esse aumento de permeabilidade vascular, aumenta a pressão dentro daquela cavidade ali, tá? E isso também gera dor. Essa dor é secundariamente ao inchaço. Temos também o sistema de coagulação, o sistema coagulativo, vocês vão ouvir falar também, ok? Que é ligado aí diretamente, né, intimamente ligado à inflamação, ao processo de inflamação, beleza? Essa coagulação, ela vem, por quê? Ela vem lá pela produção
né, pela trombina e pela fibrina. Beleza? Então, quando você falar de coagulação na inflamação, você tem ali trombina e fibrina. Beleza? Essa coagulação, ela se forma através de um fator que se chama fator de Hagemann, tá? O fator de Hegmann. O que acontece aqui? Tem uma proteína, né, feita lá no fígado, criada lá no fígado, e ela vai circular de forma inativa até ela entrar em contato com o colágeno, ok? Ou com membrana basal ou com plaqueta ativada. E o que acontece? Essa ligação trombina com essa enzima hepática lá, que vai ser, essa enzima vai ser lá do fígado, vai resultar na coagulação. Beleza? Bom, vamos lá. A trombina, ela sempre vai ser a principal ligação entre a coagulação e a inflamação. Tá? E quando você ouvir falar então de enzima que media a inflamação e a coagulação, você tem a trombina que faz essa ponte. Beleza? Essa trombina, ela tende a se ligar a alguns receptores, né? Receptores esses que são receptores específicos para desencadear essa resposta inflamatória, ok? Então você, quando tem uma inflamação endotelial, você tem ali uma alta probabilidade da formação de trombos, beleza? O que acontece? O fulano, o ciclano teve uma inflamação, tal lugar, só que o cara morreu por tromboembolia pulmonar. Mas por que o cara, um exemplo, morreu por tromboembolia pulmonar se ele tinha uma inflamação, aí vamos, qualquer musculatura lisa, tá? Porque ali propiciou a formação de trombo. Beleza? A formação de trombo ali, ela foi mais potencializada, e esse trombo saiu de lá e deslocou lá para o pulmão, beleza? Ou foi lá para alguma coronária, o paciente infartou, tá? Então, geralmente você observa esse paciente que tem tromboembolia pulmonar, ou esse paciente que chega apresentando qualquer clínica similar a uma isquemia coronariana, uma clínica similar a um infarto, e você observa que o seu paciente ele tem ali algum tecido, alguma musculatura lisa inflamada, suspeita que esse trombo pode ter sido originado ali, ok? Bom, falando agora de remédio, né, de alguns fármacos. O que acontece? Existem os AINES. O que são os AINES? São os anti-inflamatórios não esteroidais, né? Ou não esteroides. Bom, esses medicamentos, esses anti-inflamatórios não esteroidais, eles vão inibir a formação da prostaglandina. Beleza? Inibe lá a lipoxigenase. Beleza? Só que o que acontece? Existe a 5-lipoxigenase, que o wine não ataca ela, não afeta ela. Beleza? Então, quando você tem algum tipo de inflamação que é ligado a 5-lipoxigenase, você não tem uma efetividade completa ali quando você tem a administração do anti-inflamatório não esteroidal. Beleza? Bom, quando a gente fala dessa inflamação, a gente fala de alguns mediadores específicos. Beleza? Geralmente,
essas 5 lipoxigenases, ela tem um papel muito importante quando a gente fala lá na biossíntese do leucotrieno, que também é um importantíssimo mediador inflamatório. Ok? Quais doenças são essas que estão aí, que a gente tem ali o envolvimento dessa 5-lipoxigenase, né? Ou algumas terminologias você vai ver escrito como 5-LO. São principalmente doenças que têm aspecto inflamatório crônico. Beleza? Exemplo: uma artrite séptica. Tá? Uma artrite séptica, ela tem ali um papel importante. Tem ali a 5-lipoxigenase ali bem ali instaurado mesmo na patogênese dessa artrite séptica. Beleza? Doutor, mas é uma enfermidade infecciosa. Sim, mas nós usamos como exemplo aqui para descrever essa 5-lipoxigenase, a artrite séptica, tá? Bom, vamos lá. Pessoal, tá de boa até agora? É bem complexo aqui agora que a gente começa a falar de mediadores. Então, tá até de boa, né? Tá indo. Vamos ver mais alguma enfermidade que dá pra gente citar como exemplo. Tínhamos a artrite séptica. Também ela é bem ligada a um ácido que chama ácido araquidônico. Também, ok? Bom, quando você tem esse mediador, nós falamos da artrite séptica, né? Outra também, a artrite reumatoide. Beleza? Enfermidade crônica, clássica, que grande parte aí da população muitas vezes tem e não sabe. Beleza? E quando fala-se dessa bloqueação do leucotrieno, você tem como característica aqui, como um clássico exemplo aqui, o tratamento da asma. Beleza? Bom, falamos do inibidor que vai bloquear a produção de leucotrienos, e nós temos os inibidores de amplo espectro, tá? Que são os glicocorticoides. Em algum momento da sua vida você já deve ter tomado isso daqui. Beleza? Isso aqui ele vai diminuir todos os genes específicos do fator de inflamação. Beleza? Principalmente os genes que são os genes específicos produtores das proteínas inflamatórias. Beleza? Bom, óleo de peixe. Doutor, você vai falar de óleo de peixe aqui. Vamos falar do óleo de peixe. O que acontece? Quando você tem essa modificação de lipídio, né, você tem essa substituição e você começa a aumentar a ingestão de óleo de peixe, você tende a diminuir a inflamação, tá? Por quê? Porque o óleo de peixe ele é pobre em ácido graxo, tá? Então o que acontece? Ele é um bom substrato. Ó, pega bem essa frase aqui, ó. Um bom substrato da via da ciclooxigenase ou da lipoxigenase. Então o óleo de peixe, quando fala que ele reduz inflamação, ele reduz caráter inflamatório, é verdade, ele reduz mesmo, porque ele é pobre em ácido graxo. Ok? E o óxido nítrico, ele tende ali a ser liberado pela célula endotelial especificamente, né?
Só que ao contrário do outro lá que causa contratura da musculatura lisa, ele causa o relaxamento da musculatura lisa. Beleza? Só que também ele causa vasodilatação, da mesma maneira. Bom, como ele faz a vasodilatação, ele faz a redução da agregação plaquetária. Beleza? Ele não faz antiagregação plaquetária, ele reduz a agregação. Ok? Então, o que acontece aqui? Por ser um mecanismo endógeno, ele vai reduzir a resposta inflamatória. Temos como seus derivados microbicidas, beleza? Muito bom quando fala-se em qualquer tipo de infecção, tá? Com ali a defesa contra infecções mesmo aí. Bom, os componentes lisossomais dos leucócitos. Os leucócitos lá são células inflamatórias, né? E falando ali dos grânulos, nós temos ali esses grânulos ali que são portados, que são portados ali pelos monócitos e pelos neutrófilos, né? Que eles tendem a ser liberados ali quando produzido quando há inflamação. Beleza? Então nós temos ali neutrófilos, temos ali os grânulos específicos, os grânulos azurófilos, beleza? Vamos ver aqui o que são esses grânulos azurófilos um pouquinho mais para frente, beleza? Os específicos eles tendem a ser menores, tá? Tendem a ser grânulos menores, eles são secretados de forma rápida e ele precisa de ter um baixo estímulo para ser secretado. Já o grânulo azurófilo, ele é maior, ele é mais destrutivo e ele é mais agonista necessário. Beleza? Bom, vamos falar dos radicais livres derivados do oxigênio. Geralmente esses radicais livres, eles são liberados pelo leucócito, só que no meio extracelular. Beleza? Sempre quando esse certo organismo, esse certo tecido, ele é exposto a qualquer tipo de micro-organismo. Beleza? Ele vem a destruir o micro-organismo, que já foi fagocitado, né? Mas o que acontece? Quando você tem essa liberação desse radical livre, e essa liberação ela for uma liberação em massa, uma liberação massiva, ela pode fazer danos para o próprio hospedeiro, né? Para quem está inflamado ali. Beleza? Por que faz esse dano? Primeira coisa, ele inativa as antiproteases. Então ele aumenta a destruição da matriz. E depois ele vai lesionar a célula endotelial, que vai aumentar a permeabilidade vascular. Aumenta a permeabilidade vascular, então começa a ter... aumenta inchaço, aumenta o processo inflamatório. Então, quando esses radicais livres são liberados em massa, eles tendem a ter um efeito mais... como posso dizer assim, maléfico maléfico do que benigno nesse processo inflamatório, né? Bom, falando aqui do caráter de inflamação aguda, ela pode nos gerar 3 resultados, né? São resultados finais, que é a resolução completa, que é onde você tem o término do estímulo nocivo, do agente infectante ali, terminou o processo de inflamação, beleza? Você pode ter uma cicatrização por tecido conjuntivo, que é aquela fibrose, né? É aquele lugar onde inflamou. O tecido ele foi reabsorvido e substituído por fibrose. Então fica aquela parte espessa, aquela parte dura. Beleza? E pode, se não sanar essa inflamação aguda, e ela caminhar para uma inflamação crônica. Ela pode se converter em uma inflamação crônica. Beleza?
Vamos falar dos padrões morfológicos da inflamação aguda. Primeiro a gente tem aqui inflamação serosa, né? Ela pode ser serosa, onde tem-se o extravasamento de fluido derivado do plasma. Aqui a gente tem a clássica herpes, né? Que forma aquela bolinha de água, né? A própria bolha de queimadura também. Ela é um processo inflamatório seroso. Nós temos o processo inflamatório que caracteriza uma inflamação fibrinosa, tá? Que tende a ter ali uma ação do fibrinogênio, beleza? Esse fibrinogênio ele passa para o espaço extravascular, vai aumentar a formação de fibrina. Que doença que tem isso daqui? Sempre você vai encontrar essa inflamação fibrinosa em lesões que são de caráter mais grave, né? Meningite, beleza? Uma pericardite, a inflamação do saco pericárdico, ok? Então, fibrosa o saco pericárdico, tá? A pleurite vai fibrosar a pleura do paciente, tende a ter um aspecto fibrótico pós-inflamatório, ok? Aqui a gente tem uma lâmina de inflamação serosa, então você tem aqui um aumento, né, da seção transversal da bolha na pele, ok? Você tem ali uma epiderme bem separada, né, da derme, ó, por uma coleção focal. Tem que se falar assim, coleção focal de efusão serosa. Você tem que falar o aspecto dessa efusão. E já na fibrinosa, observa aqui como está o aspecto do saco pericárdico do paciente, né, do pericárdio. Né, você observa aqui esse caráter fibrinoso, né? Você vê que criou tipo umas bolinhas aí, né? Isso é depósito de fibrina, ok? Já na lâmina você observa que bem aí onde está marcada a letra B, um exudato em malha de fibrina, né? Já aqui, ó, o que acontece aqui? A parte que corresponde lá à superfície do saco pericárdio, né? Então você observa esse recobre quase por completo, né? Aqui o exudato de fibrina, essa parte mais rosada, ok? E a gente tem o caráter também supurativo ou purulento, que é onde a gente tem aquela formação de pus, né? Aquela lesão que você tem ali, aquela erupção daquele pus, aquele líquido rico em neutrófilo, né? Clássico aqui, apendicite aguda, beleza? Ou qualquer tipo de estafilococcus, né? de infecção estafilocócica, beleza? Que você observa uma inflamação purulenta, né? Você observa a formação de abscessos, onde estão essas setinhas pretas aí, né? Formação dessas bolhas de pus. Aqui a gente tem aqui, ó, um tecido pulmonar, né? Um caso aqui de broncopneumonia. E o que acontece? Observa o acúmulo de neutrófilo e a vasculatura congestionada perifericamente a esse acúmulo de neutrófilo e de restos celulares. Beleza? Você observa toda a vasculatura congestionada. Nós temos as úlceras. Quando a gente fala da úlcera, a gente tem ali um defeito da superfície, tá? Um defeito do próprio tecido que recobre, né? Uma descamação do tecido de determinado local, né? Quando essa úlcera ela vem ali por caráter inflamatório, é porque descama esse tecido que está inflamado, né? Então entra em um aspecto necrotizante e tende-se a descamar esse tecido inflamatório necrótico. A gente tem como exemplo a úlcera gastroduodenal, que ficou trocado
a imagem, a lâmina, tá? Depois eu vou projetar para vocês a lâmina mesmo da úlcera. Tranquilo, gente?